E o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, em entrevista à TNT Esporte na noite desta última terça-feira, falou sobre a renovação de Gabigol, rasgou elogios ao Gabigol, falou que a proposta está sendo mantida na mesa, a decisão está nas mãos de Gabriel. Quando tem reunião com os sócios, Gabigol fica aí como um cara, segundo o maior ídolo do Flamengo. Essas foram as palavras do Landim. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para vocês. O Landim também falou sobre a escolha do Tite. E não colocar o Gabigol, tem o Gabigol aí como, por exemplo, né, a terceira opção, a última opção da posição. Ele falou sobre isso, a escolha do Tite, porque o Tite faz essas escolhas. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o Pedro. Landim realmente aí, né, diz que Pedro foi submetido a uma carga de treino muito forte na seleção brasileira, o que culminou, né, a lesão do Pedro, que vai deixar Pedro fora dos gramados até 2025. Por se falar em lesão, hoje teremos novidades sobre a situação de Luiz Araújo, tá? Vou atualizar para você a situação do Luiz Araújo. Aparentemente, ao que tudo indica, a cirurgia acontece hoje, de acordo com o Coluna do Flamengo. Vou trazer todos os detalhes para você. Situação envolvendo o jogo de amanhã, Flamengo e Peñarol. Temos novidades, então fica coladinho comigo. Não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu começar falando sobre esse jogo de amanhã. Amanhã, o Flamengo recebe o Peñarol do Uruguai às 19 horas, horário de Brasília. Jogo que será válido pela primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Hoje o elenco do Flamengo se apresenta no CT do Nideurubu por volta das 15 horas. Inicia a atividade às 15h30 e o Flamengo hoje, ou melhor, o técnico Tite vai definir o time para esse jogo de amanhã. Sabemos que o Flamengo tem inúmeros desfalques. O Flamengo aí, né, cara, é uma situação complicada. Ainda temos a dúvida de Gabriel Barbosa, mas a boa é que Nico de la Cruz voltou a treinar mais uma vez ontem. Treinou com o grupo sem restrição, ou seja, Nico de la Cruz será relacionado para esse jogo de amanhã e torcer para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. Vale ele ressaltar que o Flamengo não tem Luiz Araújo, não tem Michael, o Flamengo não tem Pedro, o Flamengo não tem, né, o Cebolinha, o Matias Vinha. O Flamengo está aí com uma, cara, situação delicada nesse exato momento. Mas o que temos sim time para vencer o Peñarol no Maracanã, com toda a força da nossa torcida. Vamos em busca dessa vitória. Eu vou seguir focado sobre a situação dessa preparação, né, reta final de preparação do Flamengo, para deixar vocês sempre muito bem atualizado. Mas tá aí, a boa notícia é que Nico de la Cruz vai ficar sim à disposição do técnico Tite. Outro ponto é que o Flamengo escreveu, né, os 3 jogadores que foram contratados: Gonzalo Plata, Alexandro e Carlos Alcaraz, que também fica à disposição do técnico Tite. Bom, por se falar em Luiz Araújo, a informação que temos é que hoje Luiz Araújo deve passar por uma cirurgia. Deve acontecer hoje a cirurgia de Luiz Araújo, de acordo com o Coluna do Flamengo. A artroscopia de Luiz Araújo está prevista para acontecer nesta quarta-feira. Por outro lado, o prazo de retorno do jogador aos gramados pode variar entre 1 e 2 meses. Com isso, Luiz Araújo desfalca o Flamengo nos jogos das quartas de final da Copa Libertadores da América e também, né, diante do Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. Temos de Peñarol na Libertadores e Corinthians na Copa do Brasil, sem contar com os jogos de Campeonato Brasileiro. Daqui para lá o Flamengo tem Grêmio, tem Atlético Paranaense, e daí vai. É a situação realmente delicada. Internamente, a comissão técnica, dirigentes e outros atletas lamentam mais uma lesão no elenco, mas infelizmente aconteceu. O Flamengo tem que focar, chamar esse departamento médico, puxar na rédea, na grande, e dizer, ó, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, né? O que está acontecendo? Tem que chamar, porque é complicada a situação nesse exato momento. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ontem concedeu uma entrevista à TNT Esporte e falou sobre a situação do Pedro. E ele disse que Pedro foi submetido a uma carga forte de treinos. Olha só o que ele falou. Pedro vinha de uma lesão. Na verdade, teve um jogo que ele jogou e aí a gente libera ele para a seleção.
Ele vai para lá, tem um dia de recuperação e depois ficamos sabendo que a carga que foi aplicada para ele foi equivalente a 4,5 quilômetros, que é uma carga, vamos dizer assim, muito forte para quando você está com um jogador voltando de lesão. Tem também esse processo de transição de um tipo de treinamento dentro do seu clube e vai para a seleção. A gente observou isso no ano passado, quando cedia jogadores para a seleção uruguaia. Eles submetiam os jogadores a cargas muito fortes lá e eles voltavam lesionados. É muito difícil gerenciar esse processo porque você entrega o jogador para outro tipo de preparação. E essa gestão da interface, por mais que a gente tenha procurado fazer da melhor forma possível, passar o máximo de informações, às vezes acaba pelo tipo de tratamento fora do Flamengo, levando ele a lesões. Tá aí, né, o Rodolfo Landim falando realmente aí a carga expressiva de treinamento que foi dada a Pedro, o que culminou na lesão do nosso centroavante Pedro. Se falando em Pedro, falando também em Gabriel Barbosa, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi perguntado sobre a renovação de Gabigol, a situação de Gabigol no Flamengo, e ele explicou, né, sobre a decisão do Tite, explicou que a proposta para o Gabigol também de renovação está na mesa. Quando se reúne os sócios do Flamengo, Gabigol é colocado como o segundo maior ídolo da história do clube, e ele entregou tudo aí nas mãos de Gabigol. A proposta está na mesa, não foi retirada e está nas mãos de Gabigol. Olha só o que ele falou. Quando a gente faz uma proposta para o jogador, a gente analisa o contexto todo. E aí a gente analisa o prazo da proposta. Quantos anos o jogador vai ficar jogando? Então é assim. O que a gente tem tanta confiança nessa capacidade de recuperação do Gabriel é que a gente de fato fez uma proposta de renovação por mais um ano com ele, entendendo que pode ser fruto, vamos dizer assim, de um período que acho que todo mundo pode passar por um período em que o desempenho não é tão bom assim. Estamos dispostos, vamos dizer assim, a fazer essa proposta. O que é difícil é que a gente, tendo o desempenho que teve no ano de 2023 e em parte de 2024, a gente faça uma proposta para 4 anos nos valores que estão solicitados. Vamos dizer assim, nesse processo negocial com o empresário dele. Então a gente fez essa proposta, ela está na mesa, sim. Agora, hoje o processo é totalmente controlado por ele. De acordo com Rodolfo Landim, este é o modelo atual para renovações de contratos de jogadores que estão no clube desde 2019. Na entrevista TNT ele ainda falou o seguinte: já temos menos de 6 meses para o fim do contrato. Ele pode assinar um pré-contrato, até um pré-contrato com outro clube, se ele quiser. Mas o Flamengo já demonstrou que, em diversas outras situações do passado, ele firma contratos. Assim, estende contrato de jogadores. Isso aconteceu com os dois Diegos, Alves e Ribas. Aconteceu com Felipe Luiz e com Bruno Henrique. A proposta está na mesa e é ele quem decide. Disse o presidente Rodolfo Landim. O Landim também falou sobre a situação do Tite, a questão do Tite escolher, basicamente, né, sobre a situação que foi dada a entrevista do Tite. E ele falou o seguinte: talvez essa palavra realmente seja um pouco forte. Mas assim, as palavras do Tite, que falou que a decisão é um reflexo, vamos dizer assim, do treinamento e da resposta que dá no campo e no treino. Uma das características do Tite é que acho muito interessante, é que ele é um meritocrata por excelência. Ele tem um plantel que vê os jogadores treinando e desempenhando no treino. E usa isso como forma de selecionar os que estão melhor para montar a equipe. Então, ele deixa isso muito claro. O processo é transparente e eu acho que é essa uma das grandes razões pela qual ele
é tão respeitado pela equipe no Flamengo. A gente tem a certeza de que ele é aquele Gabriel que a gente viu. Ainda é um jogador jovem. Falo para todos que quando fazemos nossas pesquisas entre os sócios do Flamengo, ele é considerado o segundo maior ídolo da história do Flamengo, só atrás do Zico. Então, ele tem uma oportunidade, voltando a jogar, vamos dizer assim, no mesmo nível de eficiência que ele vinha jogando, eu diria até 2022, de continuar durante muitos anos no Flamengo. Essa é a nossa expectativa, até porque ele é um jogador que é super identificado com a torcida por tudo que já apresentou e contribuiu para a história do clube. Finalizou aí o presidente Rodolfo Landim. Então aí, né, a situação do Gabigol, a proposta está na mesa, vamos ver o que deve acontecer. O que você achou sobre as palavras do presidente Rodolfo Landim? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Será que Gabigol fica? Será que Gabigol renova? Bom, vamos ver, né, aguardar aí para ver o que deve acontecer. Agora também o Tite precisa dar mais sequência, mais minutagem, posso falar assim. Cara, colocar o segundo tempo todo, já vai ser outra totalmente diferente. Vamos ver o que deve acontecer, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Tamo junto, saudações rubro-negras.